Olá! Nessa aula eu vou falar um caso clínico para a gente entender um pouco melhor como funciona o campo da Gestalt terapia na prática, né? Como faz as suas leituras. Então, nesse caso aqui, foi atendido uma mulher. Bom, o nome foi dado para ela, Tácita, é um nome diferente, né? 43 anos, professora do ensino médio, casada há 13 anos, mora junto com uma filha de 10 anos e mora junto com eles. O esposo e a filha. Ela foi criada pelas tias e pela mãe, não teve muito contato com o pai. Sabia que a mãe teve outros relacionamentos, tinha até outro filho, mas não teve contato com essa pessoa. Se refere a essa tia mais velha como se fosse a mãe também, uma maninha dela. E a mais nova, sim, essa como tia, mas as duas são falecidas, né? E aí, quando ela chega, o sintoma que ela traz é que ela está acima do peso. E isso a deixa nervosa e com baixa autoestima. Então, isso é o que ela traz no primeiro momento. O Gestalt terapeuta, ele sempre vai no sentido inicial de criar um contato bastante humano, que é essa relação eu-tu. Todo psicólogo já cria uma relação terapêutica, mas o Gestalt terapeuta, ele faz uma ênfase nessa relação com o paciente para que seja um trabalho sempre muito envolvido, muito próximo com o paciente. E aí, nesse primeiro momento, a terapeuta pergunta, né? Como é que você lida com essa angústia, com esse mal-estar? E aí a pessoa fala, eu me sinto muito mal porque parece que eu já não estou vivendo mais a vida que eu tinha. Eu gostava de conhecer as pessoas, de conversar, e agora já não faço mais isso. Estou me sentindo engessada, né? Embora a forma como ela se comunicava ali com a terapeuta fosse bastante extrovertida, bastante animada. E a terapeuta tenta entender isso, né? Essa mulher falando que ela está muito engessada, mas a forma como ela fala mostra uma abertura muito grande para isso. E aí ela começa a discutir sobre o conceito de awareness, né? Que é exatamente essas percepções de si, do outro, dos seus sentimentos, do ambiente, de como está lidando no momento presente. Então, alguma coisa ali aparece como um conflito. Essa pessoa tem um jeito de lidar, mas ela se sente engessada, ela está presa, cristalizada, é um termo interessante na Gestalt, ela está cristalizada numa posição aí, né? Então, ao longo dos atendimentos, essa paciente, a Tácita, foi falando sobre si, sobre sua situação e falou sobre a situação com o marido, que era um ponto de dificuldade ali para ela. Porque ela ficava dizendo que no momento que essa relação foi colocando dificuldades ao longo da vida, ela deixou de entrar em contato com outras pessoas e assim por diante. E em determinado momento da sessão, ela vira e pergunta para a terapeuta, o que você acha que eu devo fazer? A terapeuta não responde e pergunta, o que você acha que você deve fazer? Ela fala assim, você acha que devo me separar? Ou seja, devolve a pergunta fazendo uma nova pergunta sobre uma possibilidade de separação. E aí a terapeuta diz assim, olha, eu não sei, e você? O que você acha mesmo? E aí a moça pergunta, você acha que devo me separar? E aí a terapeuta devolve para ela de novo a pergunta para que ela possa responder. Ela diz assim, não sei, o que você acha mesmo? Ou seja, essa paciente não consegue assumir uma posição, falar sobre ela própria nesse processo. Ela sempre joga para o outro poder dizer para ela. E aí a terapeuta diz, né, aqui eu intervenho e falo para ela assim, você espera muito dos outros para tomar decisões na sua vida, para fazer suas coisas? A paciente para e diz que sim, né? Questiona, então a terapeuta questiona como ela se sente em relação a isso e o que ela quer fazer. E a paciente não consegue falar nada sobre isso. E esse é um ponto interessante, assim. O Gestalt terapeuta, ele sempre trabalha com a pergunta do como. Porque a pergunta do como é uma pergunta que permite saber o que acontece, né, qual é o modo como determinado processo se coloca, né, como que isso se desenvolveu. Não? Então,
é uma pergunta extremamente descritiva. Então, ela permite aumentar o campo de percepção do paciente e do terapeuta em relação ao processo. É diferente da pergunta do porquê, que o Gestalt terapeuta não utiliza. Porque a pergunta do porquê é uma pergunta que pede explicação, causalidade, qual a relação entre os processos, por que isso acontece dessa maneira. Então, o Gestalt terapeuta evita essa pergunta para usar uma pergunta mais descritiva que possa estar sempre trazendo esse campo de percepção sobre o processo. Então, no momento que essa mulher traz o sintoma, isso que ela está passando, está acima do peso, ela fica nervosa e tudo mais, isso é a expressão da realidade que ela tem enquanto organismo com as suas próprias vivências nesse ambiente. É o que expressa isso. E ela está se sentindo engessada, ela está se sentindo presa. Ela não consegue tomar uma outra posição, embora tenha vontade de fazer isso. Mas ela sequer consegue descrever, ela precisa que um outro lhe diga o que fazer, né? Na medida em que ela vai continuando as sessões, ela vai falando da sua insatisfação e de como que ela fica desagradada com isso. E a terapeuta vai se dando conta de que esse engessamento, essa posição, qual que é o ponto dela? De ficar presa no que os outros dizem, presa em esperar dos outros, faz com que ela fique cristalizada, engessada, ela não consegue tomar novas posições em sua vida. Então, o foco da terapeuta vai sendo pensar esse aspecto da vida dessa paciente, né? Ela fica cristalizada e isso se transforma num fundo em que ela está presa. Ela não consegue sair disso. Ela não consegue nem transformar isso em figura, não sei se você lembra desse termo, em figura para que venha para sua percepção e ela entenda o que está acontecendo. Isso está lá, no fundo da vivência dela, de uma maneira bastante nebulosa. Ela não consegue trazer isso à tona para que ela possa perceber-se, para que ela possa fazer uma avaliação e aí sim tomar uma nova posição diante disso. Teve um momento que aconteceu, que foi bastante interessante, por conta do tratamento de algumas dificuldades que acontecem mesmo, elas tiveram que remarcar várias vezes os horários, não ficou o mesmo horário semanal. E aí a terapeuta se incomodou com isso, não foi nem a paciente. A terapeuta, que tem um senso de autocrítica grande, se perguntou, poxa, será que isso não está incomodando ela? E aí isso é muito comum na Gestalt, porque o Gestalt terapeuta, por conta da relação eu e tu, dessa permeabilidade de poder falar com o paciente sobre o que está experienciando, a terapeuta falou para ela do seu incômodo em relação à questão da marcação dos horários e perguntou para a paciente se isso a incomodava também. Ou seja, usou essa situação como parte do tratamento. E a paciente falou assim, não me incomodou não, porque eu acho que você tem motivos sérios para ter feito isso. Ou seja, nem diante disso a paciente questiona, ela simplesmente aceita. E nessa hora a terapeuta fala, peraí, como assim? E aí a paciente fala o seguinte, é porque eu penso muito nos outros e esqueço de mim. Nessa hora, a terapeuta fez uma intervenção para perguntar se ela estava falando dela pela primeira vez, porque ela sempre falava dos outros e nessa frase ela fala, eu esqueço de mim, trouxe algo novo aí. E aí a paciente para e fala, sim, diz que, acho que sim, tem a ver comigo mesmo. E a terapeuta fala, você precisou ouvir de alguém para confirmar o que você pensou sobre você mesma? Tipo, você não conseguiu pensar isso por você mesma? Eu tive que falar que você estava pensando em você para você entender que estava pensando em você? E aí a paciente responde que não no primeiro momento, mas nesse ponto a terapeuta problematizou para ela. A resposta que você tanto espera dos outros veio de quem? E a paciente parou, ficou surpresa e falou, veio de mim. Fui eu que falei que esqueço de mim. Eu estou me dando conta, nesse momento mesmo da sessão, que eu esqueço de mim. E nesse momento, vai pensar a ideia do awareness, né, da percepção, da captação. Nesse momento, esse fundo de esquecimento, de engessamento, ele vai para a figura e a pessoa se dá conta do que está acontecendo e a partir daí ela vai continuar com o seu tratamento fazendo as novas avaliações, percepções e tudo mais do processo, né? Então, nesse momento, esse fundo se torna figura, isso passa para a percepção consciente e a pessoa começa a trabalhar com o processo.
Perceba que não tem a ver com conflito psíquico entre estruturas, não tem a ver com comportamento, como a gente vai ver na análise do comportamento e tudo mais. Isso tem a ver com a captação da percepção, de como que a percepção estava escondida e agora ela emerge e pode ser trabalhada. Isso libera possibilidades, isso dá novos caminhos e a partir daí a pessoa vai construindo um processo para estruturar o seu funcionamento, a forma de lidar com o seu próprio mundo e assim por diante. Tá bom? Vou deixar o caso aí para você dar uma lida. Se você tiver com dúvida, pergunta que a gente discute um pouco mais. Tá certo? Até mais!